vou deixar você se apresentar. Qual é o seu nome? Qual a sua formação, sua trajetória acadêmica? Meu nome é Gabriel Ferreira Azevedo, sou formado pela UF, da turma de 2015.1, me formei ali em licenciatura em 2018, 2019, agora não me lembro a data exata. Depois também fiz o bacharelado, e finalizei em 2020. Atualmente estou atuando na área da educação, como professor de história, tanto nas redes privadas, e com algumas experiências também na rede pública, da cidade de Campos do Goytacazes. E também tenho atuação na formação de professores, junto com a Oficina de Educação Patrimonial, que é uma das vertentes do Polo Arte na Escola da UENF, que funciona ali na Vila Maria, mas também lá no Polo da UENF, que é essa proposta de pensar um pouquinho o patrimônio com os professores, né, da cidade de Campos, para criar, né, divulgadores sobre patrimônio e trabalhar patrimônio nas salas de aula. Quais são os nomes das escolas que você Eu, está trabalhando? nas, nas escolas particulares, eu trabalho no Colégio Asa, o Colégio Bittencourt e Colégio Crespo, mas também atuo nos pré-vestibulares, né, do MOB, Pré-Veste da Segunda Igreja Batista, e do Motiva. De forma geral e intuitiva, quais relações que você percebe entre as discussões que eram levantadas na graduação sobre teoria da história e a atuação no ensino básico? E no pré-vestibular Não, também, que você falou que também dá aula. perfeito. Assim, é curioso, porque às vezes eu sinto que o debate teórico sobre historiografia, por exemplo, na esquerda da história, ela é muito mais interessante, acaba sendo muito mais pertinente na estrutura da curricular dentro ali do pré-vestibular. Porque dentro do currículo básico, né, a historiografia, a pensar como a história é escrita, aparece no sexto ano e no primeira série do ensino médio. Então, que são propostas específicas, né? Óbvio que durante as outras disciplinas, outros conteúdos, a gente acaba abordando também a questão da historiografia, do como aquele conteúdo foi constituído no presente, né? Mas é interessante como na formação normal, no sexto ano e na primeira série. Então, o aluno chega lá para fazer no final dos ciclos, já até esqueceu daqueles debates. Então, no pré-vestibular, é interessante que tenha uma profundidade nessa relação, porque esses alunos precisam entender como que as provas vão te exigir o conhecimento histórico. E provas como o ERJ, provas como o do Enem, já tem uma pegada um pouco mais, não de decoreba, mas sim de pensar a história e as perspectivas historiográficas e como a história está sendo escrita, né? Então, muitas vezes eu oriento os alunos dentro das questões de pensar qual base está sendo pensada ali. É uma abordagem mais cultural, está sendo mais materialista, está sendo uma análise sobre a relação de trabalho, porque a partir disso te dá já uma orientação e um suporte, né, para poder responder a questão e ter um aprofundamento em relação à temática. Então, são alunos também mais maduros, né? Geralmente, a galera que vai para o pré-vestibular são alunos que já se formaram no ensino médio ou que estão se formando, então tem uma bagagem de conhecimento que permite um aprofundamento maior dentro de aspectos mais teóricos. Quando eu digo teórico, no sentido mais bruto, realmente pensar em historiografia. É, mas eu vejo que discussões do período da graduação, como, por exemplo, é, trazer o queridinho dos historiadores, né, o Mark Bloch, ele sempre aparece, sabe? Tá ali. A história tá sendo escrita por homens no tempo, e a história é escrita no presente. A história não é feita para o passado, né? Então, essas discussões sempre aparecem em algum momento dentro das abordagens das aulas, justamente quando os alunos, por exemplo, indagam. Ainda mais os menores, né? Do segundo segmento, né? O ensino fundamental 2, quando eles abordam, professor, por que a gente está estudando história das Américas, mas não a história da Austrália ou do Japão? Aí a gente para a aula para explicar que a nossa formação tem essa base de que o que é considerado importante atualmente para, para a identidade brasileira, para a formação política brasileira. Então a gente tem esses recortes. Então, esses debates sobre recortes, temporalidade, qual o olhar sobre o passado, sempre vem aparecendo dentro das disciplinas, dentro dos conteúdos. E em especial sobre as intencionalidades. Principalmente quando a gente trabalha sobre patrimônio. Então, por que que uma coisa é patrimônio e outra coisa não é? Porque algo está preservado, outra coisa não está. Então, esses debates que eu lembro que tinha bastante dentro da graduação, eles são pertinentes e acontecem na sala de aula. E é bem interessante, porque consegue. Aqueles debates que nós tivemos entre graduandos e os professores, a gente acaba levando também para a sala de aula para despertar essa atenção e esse olhar dos alunos, né? Então, eu vejo bastante, né, essas interseções dos debates da graduação dentro da sala de aula, claro, com outro recorte, com outro olhar, com uma outra sensibilidade, mas eles aparecem, eles estão ali. Porque tá falando de história, tá falando de como ela está sendo escrita, tá falando de como ela está sendo montada, como está sendo é,
divulgada e como que ela tá sendo, qual que é o objetivo dela, né? Quando você vai abordar conceito de tempo histórico, de representação histórica, como que você mobiliza isso em sala de aula? A gente parte do senso comum, né? Daquela base comum. Então, infelizmente, volta para aquela cronologia eurocêntrica das eras, a pré-história. Mas é interessante que os livros didáticos mesmo, atualmente, já trazem uma abordagem mais crítica em relação a essa historiografia, né? Essa linearidade temporal. Então, eu uso isso como uma base de, olha, vocês sabem isso, mas vamos quebrar essa perspectiva. Vamos fazer uma aula de explodir cabeças. Então, por exemplo, eu sempre gosto de trabalhar a ideia de que o tempo é uma construção sociocultural, então a relação como nós temos com ele vai variar de cultura para cultura. E aí eu sempre falo aquela brincadeira, pessoal, o que que é história? História é sobre o quê? Ah, é o passado, professor. Será é o passado mesmo? Será que a história estuda o passado? Será que a história é sobre o passado? E aí a gente sempre chega no finalzinho da aula com a conclusão. Então, gente, a história é sobre o presente, né? A história é sobre a gente, a história é sobre o que nós estamos querendo falar do passado e explicar a gente hoje. Então é muito legal quando a temporalidade entra realmente para pensar que ela é algo que é mutável, é politicamente construída e está em transformação, né? Ela está sendo disputada em algum nível. Então, entra nessas questões de tentar quebrar esses sensos comuns, aqueles discursos comuns que aparecem, mas para levar para um lugar de reflexão mais intensa que, abre aspas, explode cabeças. Então, caramba, o professor de história não vai falar sobre o passado, ele está falando sobre o presente. E sobre o futuro, que aí eu puxo minha sardinha para minha monografia. Para você, o que, que é teoria da história e como que ela se relaciona com sua prática na sala de aula? Acho que a teoria da história ela é a capacidade de a gente pensar sobre a própria história, né? Pensar tipo, o que que a gente está fazendo, nossa função, como que ela é escrita, né? Como que a história é feita, para que que ela é feita, como ela é feita, qual é a intencionalidade dela. Então, a minha teoria da história é pensar sobre história, pensar sobre a história em si. E qual que é a segunda parte da pergunta? Como que ela é? Como que ela se relaciona com a sua prática na sala de aula? Acho que é sempre, primeiro, planejamento. Quando aparece planejamento, tá, hoje vai ser uma aula sobre o nazismo. Beleza, eu vou explicar só o que é o nazismo ou vou alocar ele temporalmente? Uma aula sobre nazismo que eu dei há 5 anos atrás, ela tinha uma intenção que é diferente de uma aula sobre nazismo hoje. 5 anos atrás, extremas direitas europeias não estavam tão iminentes como estão hoje. Então, a abordagem dentro da história e a abordagem como que esses contos vão aparecer vão ser modificados de acordo com a realidade do presente. Então, muitas vezes no meu planejamento eu tento atualizar, ainda mais pensando que também os vestibulares cobram isso, né? Então a gente tem essa pressão em relação ao conteúdo que vai ser cobrado dos alunos depois no final dos seus ciclos, os vestibulares se atualizam. Então, eu uso muita teoria para pensar a intencionalidade daquele conteúdo no momento agora. Então, é, falar sobre bandeirantes hoje, interiorização da colônia. É só explicar lá o processo da pecuária, da exploração do ouro e da exploração da mão de obra indígena? Ou é falar sobre as tensões hoje sobre patrimônio? As estátuas sendo queimadas? Por que que tem estátua ou não? Então, eu sempre tento alocar e usar a teoria da história para pensar como que aquele conteúdo está se dialogando e convergindo no presente. Então, uma aula que eu dou hoje não vai ser a mesma aula que eu vou dar no ano que vem, porque ano que vem vai ter outras demandas sobre aquele conteúdo, né? Ele vai ser abordado de formas diferentes. E a teoria da história tenta, acho que ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, né? Quais autores você lembra de ter lido durante a graduação em História que são do campo teórico, que as ideias seguem importantes no seu fazer, né, diário nas escolas? E por quê? Perdão, perdão, Renato Kozelek, mas eu te amo, tá bom? A primeira leitura do Kozelek foi um caos, mas depois, caramba, eu acho que a base ali da ideia do espaço de experiência, dos de expectativas, e assim, acaba também sendo porque é uma das minhas bases teóricas da minha pesquisa, né? Quando eu concluí o curso, minha monografia, orientado pela Isadora, a gente utilizou bastante ali nessa abordagem teórica, então é um lugar mais comum para mim, é um lugar mais confortável, mas que eu acredito que ajuda a pensar muito justamente sobre essa temporalidade. Como que os laços, as temporalidades estão interconectadas, né? Então, como que determinados momentos históricos a gente tem um olhar sobre o passado e o futuro que serão distintos e como que esse olhar vai determinar a nossa própria perspectiva do que devir, né? Então, o Renato Kozlek aparece muito. Então, não só na questão da temporalidade, mas, por exemplo, no Crítica e Crise, né? Para falar sobre iluminismo, falar sobre pensamento, transformações da realidade política.
Então, é um autor que, assim, aparece bastante dentro das minhas aulas. Às vezes eu falo diretamente, por exemplo, alunos de ensino médio, alunos de vestibular, eu já cito isso, galera, ó, quiser, dá uma procurada nisso daqui, pensa nesse conceito, faz essa abordagem. Até mesmo para dar a eles, por exemplo, repertório para redações, que vai que tem uma redação do Enem que tem uma abordagem historiográfica, é legal eles terem esses conteúdos, mas também aparece de forma indireta no Fundamental 2, né? Não citando os autores, trabalhando intensamente os conceitos, mas com as suas abordagens, né? Da crítica e crise, o espaço de diferença durante a expectativa. Mark Bloch, então acho que é o nosso manualzinho, né? A Bíblia do historiador. Eu acho que o próprio Apologia da História, na maneira como Mark Bloch escreve, que é parecendo conversando com seu filho, né? Para alunos de sexto ano é muito legal. Então, falar do ogro, a história, o historiador é um ogro das histórias, né? Aí eles ficam falando, professor, você procura então carne humana, né? Você é um monstro. Então, é uma abordagem que é lúdica e interessante, então acaba aparecendo. Um pouquinho ali da. Vai me fugir agora o nome, né? Ali da história indiciária, né? Então, o historiador como um detetive das pistas. É bem ali de Ginsburg, né? Então aparece também, especialmente quando a gente vai falar sobre períodos que às vezes são muito distantes para eles, né? Então, como que a gente sabe que a Idade Média pensava dessa forma, faziam isso? Aí trabalhar esses indícios, né? Esses vestígios. E nas práticas, né? Às vezes a gente trabalha com a questão na prática mesmo, na historiografia, na história da sala de aula, com eles sendo pequenos historiadores. Então, a gente constrói pequenos indícios, né, vestígios, que eles vão ter que montar uma narrativa. E aí, como que grupos diferentes, com os mesmos vestígios dentro da sala de aula, vão construir narrativas diferentes sobre aquele mesmo vestígio. Então, aí traz para essa abordagem da historiografia. É, Alguns alemães também, mas agora não tô conseguindo lembrar o nome deles, que trabalham sobre a prática da história, né, a prática de ensino de história. Realmente me fugiu o nome deles agora. Que eu trabalhei inclusive na monografia, né? Mas realmente agora o nome fugiu, mas justamente para pensar a questão do tempo, né? É... A gente realmente fugiu o nome do cara. Mas eles aparecem, sabe? Assim, às vezes aparecem como vultos. Ah, não, você lembra mais ou menos do conceito, mas não montou. Às vezes aparece como autores, né? Então, quando eu tô planejando uma aula, eu falo, nossa, coisa leca aqui total, dá para abordar. Ou então, aqui dá para falar sobre o Mark Bloch. O Febre aparece de vez em quando, mas aí eu tenho uma resistência do Febre, tadinho, mas às vezes tá ali também. O Legoff, com a ideia. Legoff não, desculpa, o Brudel, com a ideia do tempo histórico, né? O longo tempo histórico. Então, em alguns conteúdos isso aparece de forma bem interessante para a gente trabalhar as durabilidades, né? As sincronias e as diacronias históricas. Então, eles aparecem, eles estão ali. Na sua opinião, existe um fosso entre a formação universitária em história e a posterior atuação profissional? Em caso afirmativo, você consegue elencar quais as características e os motivos desse distanciamento? Se você discordar, tudo bem também. Sim, eu acho que eu discordo quando alguém fala que a aula teórica não forma para nada, sabe? Tipo, não sei como que tá a geração atual dentro da graduação, mas eu lembro muito da minha época, a galera fala, mas a teoria não vai servir para minha prática docente. Eu acho que é muito contrário. A teoria é a base da sua prática docente. Seja uma teoria historiográfica mesmo, num sentido mais acadêmico, quanto uma teoria da própria didática, né? Você vai pensar sua aula dentro desses conceitos que você trabalhou e que você explorou durante a graduação. Mas que existe um fosso, existe. Porque, infelizmente, ainda mais pensando, talvez não a educação pública, porque eu também já tive experiência na educação pública e, às vezes, dentro do conteúdo programático da educação pública, o professor tem mais autonomia. Então, eu posso, além de usar os livros indicados pela prefeitura, eu tenho mais espaço de criação. Então, eu posso realmente criar materiais e eu posso fazer mais abordagens teóricas, né? Ou as discussões que eram feitas na academia. Quando tá na escola particular, por exemplo, que tem um material pronto, torcer que aquela empresa tenha esse olhar, tenha essa acessibilidade. Já tive sorte de trabalhar com materiais de áreas de educação que, assim, fantásticos, trazem realmente essa abordagem que a gente trabalha dentro da graduação em algum nível, ainda mais materiais de ensino médio, mas outros que eram bastante só conteudistas ali, decorados, para poder passar no vestibular ali e marcar a alternativa correta. Então a gente acaba ficando muito engessado em relação a isso, e eu acho que isso acaba criando um fosso. Porque você sai da graduação com uma perspectiva de uma história problema, uma história crítica, uma história construída, e você vai ter que ir para aquele decoreba, beabá, encher o quadro. Então, eu acho que às vezes esse fosso aparece nesse sentido.
Também sinto que às vezes aparece o fosso no sentido mesmo de necessidade de atualização, porque acho que o tempo da graduação, né, é diferente do tempo da sala de aula, que é diferente do tempo fora da sala de aula. Então, às vezes, alguns debates que já estão ali pertinentes ao ambiente escolar demoram um pouquinho para chegar na graduação, né? Demora um pouquinho para serem atualizados e levarem para novas discussões. É, e aí, por exemplo, até mesmo as desatualizações, se o professor não buscar ativamente continuar essa formação continuada. IAs não foram discutidos na minha graduação, porque não existiam IAs na minha graduação. Então, hoje IA é uma questão, existe na sala de aula, está ali, e como se eu não me atualizar, se eu não buscar minha formação continuada, eu vou ter esforço porque a graduação não abordou isso, porque não era algo que existia naquele momento, né? Então, existe esse esforço das coisas que se transformam de fato, as demandas da sociedade e as mudanças estruturais acontecem e a graduação vai gradualmente caminhando nesse sentido. Mas acho que é uma linha de mão dupla. Eu acho que existe coisas que a educação básica vai levar para a graduação para ser instigada por discussão e tem coisas que a graduação vai levar para a educação básica para instigar a discussão. Acho que é muito o professor também ter o professor e o estudante, né? Ter a abertura de entender que aquele conceito que pode parecer extremamente complexo, que você acha que nunca mais vai usar ele numa sala de sexto ano, ele é interessante no sexto ano. O Kozilek, pô, você nunca vai usar Kozilek no sexto ano. Mas o conceito que ele traz sobre espaço de experiência é muito legal para trabalhar sobre Idade Média, com uma turma de crianças, por exemplo. Poxa, eles não pensavam no futuro, porque o futuro era o apocalipse, era o fim do mundo, então brincar com o lúdico nessas coisas aparecem, são bem legais. Então, acho que existe um fosso, mas também esse fosso vai depender de como você está aberto a ouvir e pensar sobre a sua atuação docente, né? Eu super vejo. Teoria e prática, elas estão caminhando juntos. E elas são dialógicas, né? Elas não são estruturas e bloquinhos separados. Como que você vê a sua formação acadêmica em um curso um curso de graduação em História? Tem muitas camadas, sabe? Acho que o curso de História e graduação serviu tanto para formação profissional, né? Ser o professor de História, ter esse espaço, né? Esse diploma. Acho que também tem a camada da formação cidadã, você se torna um cidadão, você convive em sociedade com um olhar completamente distinto em relação a quem você era antes. E também tem uma camada individual. É um curso que, em algum nível, te transforma. Não no sentido de que muitas pessoas falam doutrinação, algo nesse sentido, mas você refletir sobre a sua sociedade, o seu mundo, o seu tempo, é uma reflexão sobre você. Então, muitas certezas, elas são quebradas, e o quebrar dessas certezas te leva a uma outra posição, a um reconstruir de algo novo, né? De um ser novo, de um indivíduo com um pensamento diferente. Claro que eu acho que todas as etapas da nossa vida passam por isso. Quando você está na sala de aula, você também está se reconstruindo cotidianamente com novas realidades, novos choques. Mas a graduação, especificamente, você intencionalmente pensar sobre isso, traz, às vezes, até uma crise existencial. Às vezes eu brinco até com os alunos. Eu tenho uma aluna que quer fazer história. Falei, olha, prepara que vai ter uns choques existenciais. Você vai pensar muito sobre coisas que talvez você nunca parou para pensar. E isso é muito legal. Se você está aberto para realmente explorar novidades, né? E eu acho que o ponto mais legal da ciência, da academia, da universidade é essa, você explorar novidades e perceber o quanto ignorante você é em relação ao conhecimento do todo, né? Você nunca vai ter aquele conhecimento total, te traz uma sensação de caramba, um desejo, sabe? Eu acho que o curso de História, ele provocou isso, uma transformação dos seus olhares completos em níveis diferentes, em camadas diferentes, desde o profissional, coletivo, social ao individual. Você sai renovado, sai uma nova pessoa. Isso.